Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja na paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 19. Glória a Deus. 19, do versículo 12 ao 16. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 19, e o versículo de número 12 diz assim: Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listrótotos, e em hebraico o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Versículo 16. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Amém? Curva a sua cabeça. Pai eterno e maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, Senhor. É o momento, ó Pai, a qual nós estaremos meditando na tua palavra, ó Deus, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, nesta noite de hoje, ó Deus. Fala com cada um de nós, ó Pai. Ó Senhor, venha, meu bom Deus, em nome de Jesus, conduzir na minha mente, o meu coração, os meus lábios, em toda a vontade do Senhor, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos da tua direção, precisamos, ó Deus, da tua bênção, ó Pai. Eu diminua, que o Senhor cresça, ó Deus. Faz, ó Deus, se presente neste lugar, meu Pai. Que a cada palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxer, meu bom Deus, o Senhor possa estar confirmando em nossos corações. Arde a tua palavra dentro de nós, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Dentro desse texto que nós fizemos menção da leitura, quero trazer no tema as seguintes palavras: ele foi julgado por nós. Ele foi julgado por nós. Ao nós fazermos breves leituras dentro do livro de João, alguns capítulos, a maneira como a forma houve o julgamento de Jesus, ou como essas pessoas tramaram contra a vida dele, nós olhamos que o julgamento de Jesus não foi um julgamento tão correto. Um julgamento que de fato deveria ser feito da maneira criteriosa, com toda análise, mas foi um julgamento totalmente injusto. Pois a maneira como os líderes religiosos, os anciões, os escribas, os mestres, aqueles que se diziam ser de Deus, como eles tramaram para que Jesus viesse ser crucificado. Seus corações encheram de ódio, as suas mentes, as suas palavras testificavam isso, a maneira como o seu coração estavam cheios de ódio a ponto de crucificarem Jesus. Pois a luta ou a busca que eles passam pela madrugada não é uma busca para trazer livramento para Jesus. O propósito de todos eles é crucificar Jesus. O propósito é matar Jesus. O propósito é fazer com que aquele homem houvesse de ser retirado do meio do povo de Deus. Mas tudo isso que está acontecendo em prol da vida de Jesus é tudo isso que estava pré-escrito nas Escrituras Sagradas. Era algo que Deus já havia destinado. Era algo que Deus já havia proposto. Pois esse era o propósito de Deus, enviar o seu Filho. Para que em um determinado momento, no tempo de Deus, ele viesse morrer na cruz do Calvário. Só que ao olharmos a respeito dos julgamentos, a maneira como buscaram acusações contra Jesus, a maneira como eles tramaram para que Jesus viesse morrer, chamando
testemunhas falsas. Olha a atuação desses homens, como estava cheio o coração deles, a qual o inimigo havia tomado. Quem não lembra também a oportunidade, o momento em João 13, quando Jesus está sentado à mesa juntamente com os seus discípulos, Judas Iscariote, que era um dos discípulos de Jesus, alguém que andou com Jesus, carregava a bolsa, mas a Bíblia declara que ele é alguém que toda vez que caía alguma moeda, ele tirava de lá. Judas teve a oportunidade de ter uma vida transformada. Judas andou com o mestre, caminhou com ele, vivenciou também os mesmos milagres que os discípulos vivenciaram. Mas Judas, por causa de alguns valores que ele almejou, seu coração foi dominado por aquilo, ao ponto de ele entregar ao próprio mestre Jesus. Alguém que vai chegar diante dos anciões, de maneira que ele vai conversar com eles, com os líderes religiosos, que a Bíblia relata que eles vão ficar alegres. Por quê? Porque Judas traz a notícia, ó, vou entregar eles para vocês. E aquilo alegrou o coração daqueles homens. Só que Judas pediu algo em troca, eu quero um valor em troca. Eu quero 30 moedas de prata. Apenas 30 moedas de prata foi o suficiente para que Judas viesse entregar o mestre Jesus Cristo. Mas Judas também fazia parte do pacote daquilo que Deus tinha de proposto para a vida de Jesus. Judas também era um instrumento. Só que Judas mal sabia disso. É Judas que quando Jesus vai chegar no lugar de Getsêmani, no lugar mais doloroso que ele vai estar, porque é o momento que ele está sentindo uma grande angústia, uma grande dor na alma, ao ponto de Jesus dizer, a minha alma está angustiada até a morte. É lá no Getsêmani que Jesus vai sofrer uma dor tremenda, porque ele vai passar a sentir o peso do pecado da humanidade que está para vir sobre a vida dele. Ao ponto de ele orar ao Pai Celestial, dizendo, ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Lucas vai dizer que ele, durante o Getsêmani, ele suou gotas de sangue, armatidrose que ele vai ter, por causa da pressão que ele vai sofrer naquela situação. Foi tensa a batalha que Jesus enfrentou lá no Getsêmani. E Judas havia declarado, Judas conhecia o ambiente, porque muitas das vezes esteve ali também com os outros discípulos, porque Jesus muitas das vezes levava eles para aquele lugar. Então Judas sabia onde ele estava. Aí Judas havia deixado um sinal, olha, aquele que eu beijar é este. É este o homem. Quando aqueles homens soldados chegam, embora os soldados não eram soldados romanos, eram servos dos sacerdotes, oficiais que haviam até chegado até aquele local, para prender a Jesus. Quando chega, cadê Jesus o Nazareno? Sou eu. Jesus já sabia de antemão o que estava para acontecer, então já antecipou. A quem procurais? Sou eu a quem vocês procuram. Aqueles homens ficaram com medo, temerosos. Aí Jesus vai fazer a pergunta novamente. A quem vocês estão procurando? A Jesus, sou eu, já vos disse. Deixai esses daqui, para que se um cumpra o que diz as Escrituras, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Judas está ali, por causa de 30 moedas de prata, a qual ele havia conquistado, ganhado, através dos escribas e dos fariseus. 30 moedas, que ao ponto de a gente ver durante a história, que quando Judas percebe que Jesus vai ser julgado, vai ser condenado, ele vai dizer, pequei contra sangue inocente. E cai sobre ele um grande remorso, ao ponto de ele pegar as 30 moedas e lançar dentro do templo. Olha a situação. 30 moedas foi o suficiente. 30 moedas de prata foram o suficiente para que Judas viesse trair a Jesus Cristo. 30 moedas que tinham um grande valor na época, onde um denário é equivalente a um dia de trabalho, que o denário era uma moeda romana, mas a 30 moedas de prata era uma tetadracma, que era uma moeda de Tiro. Então uma moeda, um ciclo de prata era equivalente a 4 dias de trabalho. Ou seja, 4 dias de dracmas. Ou seja, 30 moedas vezes 4, 120. Dava equivalente a 4 meses de um trabalho. Olha só a traição. Porque nós vemos isso, porque quando os homens, as moedas são lançadas no templo, aqueles homens vendo que aquela moeda não era algo justo, porque era uma moeda que fosse pago pelo um preço de sangue. Não vamos ficar com essas moedas dentro do templo. Foram lá e compraram um campo do oleiro. Olha o valor que tinha essas moedas. Mas Judas saiu ali entristecido. Mas não era. Aquele momento já havia se passado.
não tinha como ele voltar atrás. Já havia entregado ao mestre. Quando nós olhamos em João 18, João 19, por cerca de 3 vezes nós vemos a palavra e Jesus foi entregue. Jesus foi entregue por Judas. Jesus foi entregue por Pilatos. Mas Jesus também foi entregue pelo próprio Deus. Romanos 8:32 diz que aquele que nem ao próprio Filho o poupou, antes entregou a si por nós, para que fôssemos justificados por ele. O próprio Deus entregou. Judas era só um instrumento, mas tudo era um trabalhar de Deus. Foi Deus que entregou o próprio Jesus, porque era o seu propósito, porque Jesus tinha que sofrer a morte de cruz. Então nós vemos ali esses homens que agora acabam de prender Jesus, agora vai levar diante de Anás, que também era um sumo sacerdote, que era sobrinho, que era sogro de Caifás, que era sumo sacerdote também, líderes religiosos, que davam as ordens. Quando ele chega ali para ser interrogado, aqueles homens começam a falar a respeito de Jesus. Jesus, nenhum momento escolheu, todas as vezes eu estive com vocês no templo, ensinando, nenhum momento eu falei alguma coisa oculta. Nenhum momento eu falei isso. Então Jesus está sendo interrogado. Eles passaram a madrugada toda interrogando Jesus, só que não puderam achar nada, nenhuma acusação, porque eles procuravam de todas as formas tirar a vida do mestre. Olha toda a situação que Jesus vai passar. Vai ser julgado injustamente. Vão procurar acusações, mas não vão achar. Vai ser levado para Pilatos. Pilatos por cerca de 3 vezes vai dizer, não acho nele crime algum. Por 3 vezes Pilatos vai dizer a mesma coisa. Em João 18:38, em 19:4 e 19:6, Pilatos diz, nenhuma coisa encontrei contra ele. Pilatos lava as mãos, porque a mulher dele havia dito, olha, não se meta com esse justo, porque essa noite eu mal dormi, sofri tanto por causa dele. Olha a situação, Pilatos lava as mãos, irmãos. Só que Pilatos vai entregar Jesus na mão de quem? Daqueles homens. Porque Jesus já havia dito aos seus discípulos desde antemão, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue para quem? Para os homens, para as autoridades, e o crucifique, mas fica tranquilo, ao 3º dia, ele vai te ressuscitar. Essas eram as promessas, eram as palavras de Jesus, irmão. Só que Jesus era alguém que era inocente. Ele passou por cerca de 6 estágios do seu julgamento. Os 3 estágios foi diante das autoridades judaicas. As outras 3 foi diante das autoridades romanas. Passou por Pilatos, passou por Herodes. Mas o justo estava sofrendo pelo injusto. Porque Isaías já havia escrito sobre ele, que ele levaria sobre ele todas as nossas injustiças, sobre ele todos os nossos pecados, sobre as nossas condenações. Ele levaria, carregaria toda aquela dor sobre ele. Era o justo morrendo pelo injusto. Era o santo morrendo pelo profano. Era o juiz se tornando um réu, para que eu e você se tornasse filho. Olha o julgamento que Jesus vai passar, por amor de mim, por amor de você, por amor de cada um de nós, por amor da humanidade. Vai sofrer todo tipo de injustiça e de escárnio diante das autoridades. Quando leva ele até Herodes, Herodes havia estado em Jerusalém, porque era o momento de festa da Páscoa. E ele estava ali. E Herodes almejava conhecer Jesus, porque ouvia acerca dos seus feitos. Mas quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes esperava ele fazer algum sinal, ele se manteve calado, não falou nada. Aí os soldados de Herodes pegaram, despiram Jesus, colocaram uma veste de escarlate e colocaram uma coroa de espinho e se prostraram diante dele e falaram, salve ao rei dos judeus. E começaram a escarnecer de Jesus. Pegaram a cana que estava na mão de Jesus, começaram a espancar a sua cabeça sobre a cruz, sobre a coroa de espinho. Imagine a dor que Jesus vai passar. Como o cordeiro mudo não abriu a sua boca. É alguém que nunca se achou engano algum. É o que Jesus vai sofrer, vai passar por amor de cada um de nós. Todo tipo de escárnio, todo tipo de julgamento, para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. Vai sofrer a pior dor, irmão, todo escárnio, todo julgamento,
mas Ele está ali suportando todo aquele sofrimento por causa de amor das nossas vidas. Jesus tomou o nosso lugar, a cruz era nossa, a condenação era nossa, o julgamento era nossa, a sentença era nossa, mas Jesus assumiu tudo isso sobre si. Tudo isso Ele passou por nós, irmãos. Embora a gente saiba ali, Jesus como ser humano, não abriu nenhum momento a sua boca, ou seja, não reclamou, não criticou, mas como ser humano, acreditou que sentiu toda a dor que todo ser humano passaria, porque são espinhos gigantescos que estão perfurando a sua cabeça. É alguém que está sangrando, derramando gotas de sangue, ao ponto de chegar um momento, que era a época de pesca de Páscoa, onde os judeus sempre libertavam alguém. Pilatos apresenta quem? Barrabás. Olha, é de costume de vocês sempre soltar um no dia de Páscoa. Escolha hoje, Barrabás ou Jesus. Barrabás é alguém que havia assediado uma pessoa num dia. Lucas relata sobre isso, Lucas 23 relata isso. Olha a situação. E que havia roubado alguém. Mas aqueles homens cheios de coração, cheios de ódio, cheios de inveja, olharam para Barrabás e falaram, deixa ele livre. Mas tudo isso, irmão, tinha um propósito. Barrabás também não era à toa que estava ali. Porque era o dia da expiação. Era a época de Páscoa, onde os judeus celebravam a saída do Egito. Levítico capítulo 16 narra a respeito do bode expiatório, o bode emissário. E o que era esse bode? Onde apresentava-se 2 bodes. Um era sacrificado, mas o outro era colocado às mãos através do sumo sacerdote, onde passava toda a culpa, todo o pecado. E aquele bode expiatório era lançado para bem distante, simbolizando que o pecado havia sido perdoado e havia sido distanciado sobre a vida do ser humano. Então Barrabás é um exemplo do bode expiatório, que está sendo livre, perdoado os pecados, mostrando, e Jesus sendo o cordeiro que fora sacrificado. Enquanto aqueles homens estavam vendo ali, qualquer pessoa, o Pai Celestial estava vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre a humanidade, irmãos. Não era qualquer pessoa que estava sendo julgado. Era alguém puro, alguém santo, alguém perfeito, alguém que andou entre a humanidade e fez todo tipo de bem, mas alguém que agora estava sofrendo uma dor tremenda, um julgamento injusto por causa da humanidade. Para que viéssemos alcançar esta tão grandiosa salvação. 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que nem conheceu o pecado, fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus em nenhum momento cometeu pecado, mas agora é colocado como alguém pecador, como alguém profano, mas está ali, sofrendo tudo isso, por causa de nossas vidas, irmãos. O julgamento, Jesus trouxe para nós o quê? A liberdade. A liberdade Ele nos trouxe. Nós estávamos condenados a uma morte eterna, mas Jesus foi lá e através da sua morte nos trouxe vida e vida eterna para nossas vidas. É isso que Ele nos trouxe. Foi isso que Ele nos trouxe na cruz. Na cruz a nossa dívida foi paga, nosso pecado foi perdoado, nossa culpa foi removida e nossa esperança foi restaurada. Tudo isso Jesus nos proporcionou, irmãos. Então este momento que nós estamos aqui não é um momento à toa. Nós trazemos à memória tudo aquilo que Cristo padeceu por cada um de nós, todo o julgamento injusto que Ele sofreu, todo escárnio, por causa do amor das nossas vidas. Deus nos amou não porque nós éramos bons, ou porque éramos perfeitos, não. Deus amou a gente mesmo quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos longe de Deus, quando nós virávamos as costas para Deus, quando nós éramos inimigos de Deus. Deus nos amou, mesmo nessa condição, ao ponto de entregar Jesus por amor de cada um de nós. E Deus provou este amor para com as nossas vidas. E nós devemos sermos gratos
pela salvação, sermos gratos pela libertação, sermos gratos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e por aquilo que Ele há de fazer em favor das nossas vidas. É Jesus que está sofrendo todo tipo de julgamento, mas em nenhum momento vai abrir a sua boca, irmãos. Pelo contrário, vai cumprir o propósito de Deus, ao qual o Pai havia designado, ao qual o plano de Deus havia estabelecido. Então isso que é maravilhoso, que Jesus opera em favor das nossas vidas. É Jesus que vai ser levado para ser crucificado. Olha a situação. Só que Ele está lá na cruz. Foi pregado. Está esvaindo todo o seu sangue. Na cruz, em nenhum momento Ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento Ele amaldiçoou os seus inimigos. Mas na cruz Ele liberou palavras de salvação para a vida daquela humanidade. Como foi cantado na cruz, onde estava ali um ladrão, Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, irmãos. Jesus, em nenhum momento, abriu a sua boca para reclamar, para murmurar. Mas quando Ele abre a boca, Ele diz assim: tetelestai, está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Lá na cruz Jesus morreu por cada um de nós, irmão. Não foram os soldados que mataram Jesus, não foram Pilatos que matou Jesus, não foi Herodes que matou Jesus, não foi os soldados que mataram Jesus, foi o próprio Jesus que entregou a sua vida por amor de nós. Em João 10 Ele havia dito: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a pode tirar. Quando os soldados chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Porque Ele havia entregado a sua vida, irmãos. Mas aquele era sexto dia. Era o primeiro dia da semana. Havia de acontecer a ressurreição. O milagre. O grande mover de Deus. A tristeza havia tomado conta. Mas Jesus estava vivo para todo sempre. Alegrando os corações dos discípulos, irmãos. Aquele que foi julgado, que foi escarnecido, que morreu, que foi crucificado, que foi sepultado, agora estava ali vivo para todos sempre, para a glória do nome de Deus, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse, que se entregou por mim, que se entregou por você. Então vale a pena nós estarmos aqui e celebrarmos sim a morte, mas também a sua ressurreição, como também a sua vinda. Vale a pena estarmos aqui e trazermos à memória tudo aquilo que Ele fez em favor das nossas vidas. Que sejamos gratos a cada dia pelo momento que Ele tem nos proporcionado, que é este momento aqui, da ceia do Senhor. Possamos sempre trazer tudo aquilo que Ele padeceu por mim e por você. Jamais se esqueça, irmão. Jamais se esqueça do que Jesus fez em favor da sua vida. Só você sabe em qual estado ou situação que você estava quando Ele te encontrou. Então valorize aquilo que Ele fez por você. Valorize a sua salvação. Seja grato pela eternidade que Ele te proporcionou, pela fé em Jesus Cristo. Seja grato ao Senhor nesta noite de hoje. Então, a partir do momento que nós estivermos tomando do pão ou do cálice, traga à memória tudo aquilo que Jesus fez por você. Se alegre na presença dEle. Seja grato ao Senhor e tenha certeza que Deus vai alegrar o teu coração, vai te fortalecer mais ainda, para que você permaneça na caminhada. Pilatos entregou Jesus para os líderes religiosos para o crucificarem. Havia abrido mão, mas Jesus já ao terceiro dia haveria de ressuscitar, irmãos. Que coisa maravilhosa que Cristo haveria de fazer em favor da humanidade. O justo, aquele que foi julgado por você, aquele que carregou a sua culpa, aquele que perdoou os seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, está presente entre nós, irmãos. É o Espírito Santo que testifica isso em nossas vidas. É o Espírito Santo que foi nos dado como o penhor da nossa salvação, que testifica que Jesus está vivo entre nós. E nós servimos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que sofreu todo escárnio, todo julgamento, toda injustiça, por amor de mim
e de você. Então que nós possamos celebrar ao Senhor nesta noite com coração grato ao Senhor e feliz pela salvação que Ele nos concedeu. Amém? Não quero tomar muito tempo.